Graça e paz, meu irmão e minha irmã, estamos nós aqui reunidos e reunidas mais uma vez para esse tempo de estudo da Palavra do Senhor. Nós ainda temos alguns desafios a serem vencidos, estamos diante de uma situação de distanciamento social, nós devemos ficar distantes uns dos outros. Para nós isso não é fácil, a nossa convivência e a nossa prática cristã é de estarmos juntos, é de vivermos uma vida comunitária mais constante. Então é um desafio muito grande para nós, temos que nos adaptar com esta realidade. Porém, eu tenho percebido que é uma realidade onde nós estamos descobrindo novas maneiras, estamos utilizando novos mecanismos para que a palavra de Deus, aquela que é a fonte da nossa vida, que é a nossa inspiração, que é o nosso refúgio, que é a nossa fortaleza, chegue a tantas outras pessoas e que também continue nos edificando constantemente, diariamente. Nós temos usado de alguns recursos e creio que nos próximos dias teremos a oportunidade de conseguir interagir durante o estudo, mas hoje ainda será uma gravação. Então eu quero pedir para você, meu irmão e minha irmã, que se mantenha em oração e que você possa abrir teu coração para que a palavra de Deus seja como uma semente, né? Como nos ensina a parábola. Eu gosto muito dessa parábola que diz que a palavra é como uma semente e que ela encontre no meu e no teu coração uma terra fofa, preparada para que essa semente dê o fruto, que cresça, dê fruto para o louvor da glória do Senhor. Quero ler com você o texto que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo de número 11. Neste próximo domingo nós vamos celebrar o dia que nós chamamos de Domingo de Ramos. Portanto, eu quero ler com você esse texto que diz assim: a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos e disse-lhes: ide à aldeia, que aí está diante de vós. E logo ao entrar, achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprende-o e trazei-o-me. Se alguém vos perguntar: por que fazes isto? Respondei: o Senhor precisa dele, e logo o mandará de volta para aqui. Então foram e acharam o jumentinho preso, junto ao portão, do lado de fora, na rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram: que fazeis, soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram um jumentinho sobre o qual puseram as suas vestes, e Jesus o montou. E muitos estendiam as suas vestes no caminho, e outros ramos que haviam cortado dos campos. Tanto os que iam adiante dele, como os que vinham depois, clamavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai. Hosana nas maiores alturas. E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como se já fosse tarde, saiu para Betânia com os 12. Amém. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, na tua presença nós nos colocamos, te agradecendo pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua palavra que é viva, que é eficaz, pela tua palavra que nos alimenta, nos sustenta, nos esclarece, ó Pai, e que tenha, ó Deus, sido mesmo suporte para este tempo de tantas dificuldades que temos passado. Fala conosco, ó Pai, abre os nossos olhos, nos dê sabedoria, nos dê discernimento para entendermos a tua palavra. É a nossa oração e a nossa gratidão em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu irmão e minha irmã, nesse período que nós estamos vivendo de Quaresma, tempo onde nós estamos nos preparando para celebrarmos a Páscoa que é nada mais, nada menos do que passagem,
palavra Páscoa significa passagem. Passagem, quando a gente vai lá para o livro do Êxodo, né, a instituição da Páscoa, a passagem do povo da escravidão para a libertação. E no Novo Testamento, a partir de Jesus Cristo, nós temos a passagem da morte para a vida, ou da escravidão do pecado para a libertação e vida eterna. Então, Páscoa é passagem. Quando a gente pensa em celebrar a Páscoa, nós temos que ter em nossa memória, trazer à nossa memória o sacrifício de Jesus por nós, aquilo que Jesus faz por nós. Eu gosto sempre, eu já falei isso aqui em outros momentos, de olhar para esse tempo de Jesus, onde Jesus está passando da morte, da vida para a morte. Ele está fazendo um caminho justamente o contrário daquele que ele vai nos oferecer, porque lá na frente ele vai conseguir então da morte para a vida, e ele nos oferece o privilégio de vivermos isso, e é só pelo poder de Jesus. Jesus está caminhando para a cruz, não podemos perder essa dimensão. A cruz faz parte da nossa salvação, a cruz faz parte do viver a vida eterna, a cruz faz parte da libertação, a cruz faz parte da restauração. Não dá para pensar em sermos salvos, em vivermos uma nova vida, em vivermos a eternidade, se nós não passarmos pela cruz. Nós cantamos isso em nossas igrejas, há muitos hinos onde nós cantamos que nós vamos passar pela cruz. Na cruz a gente se identifica, na cruz nós somos atraídos, foi na cruz, né, que nós somos salvos, né? Nós cantamos, ó que cego andei, perdido vaguei, até que foi lá na cruz que o Senhor Jesus nos salvou. Então Jesus está caminhando para a cruz. E esses domingos que antecedem o dia que celebramos a ressurreição, nós vamos trazer à nossa memória textos que mostram essa caminhada de Jesus e mostra que Jesus, ao caminhar, ele se mantinha firme no seu propósito, que é o de salvação. Jesus quer salvar, o desejo de Jesus é salvar, porque esta é a vontade do Pai, e a vontade de Jesus é fazer a vontade do Pai. Então Jesus está caminhando, e nessa sua caminhada ele começa a chegar então em Jerusalém. E nós não podemos perder a dimensão de que Jesus agora ele está deixando as periferias, ele está deixando o redor de Jerusalém, onde ele tinha um número maior de pessoas, uma população mais humilde, mais simples, e agora ele está chegando perto daqueles que detêm o poder. Ele está chegando perto dos que davam conta tanto da parte do governo, né, dos soldados romanos, como também aqueles que cuidam das sinagogas, aqueles que cuidam do templo. Então ele começa a chegar perto das autoridades, ele começa a chegar perto dos lugares centrais. Ele vai até Jerusalém, e ali em Jerusalém está acontecendo uma grande festa. O povo estava reunido justamente para celebrar a Páscoa, que foi instituída lá no livro de Êxodo, capítulo de número 12. Então nós vamos ver que o povo vai para Jerusalém para celebrar a Páscoa, e quando Jesus se aproxima de Jerusalém, junto ao Monte das Oliveiras, ele manda que 2 discípulos vão à sua frente e chamem ali, busquem ali um jumento para ele montar. E aqui a gente precisa entender algumas coisas muito interessantes. Primeiro, que para que houvesse esse jumento, né, para que Jesus montasse, eles tinham que ir lá e buscar um jumentinho. Quem já trabalhou assim mais, né, os avós, né, ou tem algum parente que ainda mora mais na região rural, ou que já assistiu algum filme, né, que tem a ver com essa coisa de domar o cavalo, ou de domar um jumento, ou de domar um boi, sabe que não é tão fácil assim você pegar um animal até então selvagem, um animal que nunca ninguém havia montado, o texto diz para nós, um animal que ninguém ainda montou, ou seja, um animal que ainda não foi adestrado, um animal que não estava acostumado a seguir uma ordem de um dono ou a ordem de alguém que iria montá-lo. Então,
nós vamos ver aqui que Jesus e o Evangelho de Marcos, ele vem trazendo isso para nós desde o início do Evangelho. Jesus ele vai mostrando no decorrer do Evangelho de Marcos a autoridade que ele tem. Haja vista lá no início do Evangelho, quando ele chama os discípulos, a palavra diz que ele chamou e os discípulos simplesmente largaram o que eles estavam fazendo e obedeceram à voz de Jesus. Nós vemos um momento em que pessoas enfermas, Jesus dá uma ordem e a enfermidade deixa aquela pessoa. Então nós vemos um Jesus que vai mostrando que ele tem autoridade. Ele tem autoridade sobre as pessoas, ele tem autoridade sobre a enfermidade, ele tem autoridade sobre os demônios, quando ele vai dar ordem, né? Ele tem autoridade, então ele vai mostrando essa autoridade. E agora a gente vê que ele mostra também que ele tem autoridade, inclusive, sobre os animais. Então ele vai dar ordem para aquele animal. E quem conhece, sabe um pouquinho como é adestrar um animal selvagem, sabe que não é assim, vem cá que eu vou montar em você e você vai me levar até ali. Não é assim que funciona. Então, Jesus está mostrando aí algo inédito. Às vezes pra gente fica meio estranho, né? Mas vai lá, pegou um burrinho, qual que é a questão, né? Não, ele está mostrando que ele tinha também autoridade sobre os animais. Então Jesus ele vem o tempo todo mostrando a sua autoridade para os seus discípulos e aqueles que estavam perto de Jesus. Então a gente vai ver aqui que essa chegada de Jesus a Jerusalém, ela tem alguns propósitos. O primeiro, a gente vê que é o cumprimento, a consumação do propósito eterno. A vinda de Jesus ao mundo foi um plano traçado desde a eternidade. Jesus não está chegando por acaso em Jerusalém, Jesus não está por acaso ali no dia da festa da Páscoa, Jesus não está por acaso chegando em Jerusalém como quem não soubesse do que está acontecendo, mas ele está cumprindo o propósito de Deus, um plano traçado por Deus desde a eternidade. Deus enviou Jesus e ele voluntariamente se entregou. Nós vamos ver o texto de Filipenses, né? Ele não querendo ser igual a Deus, ele abriu mão para ser como um ser humano, ele abriu mão da sua glória e se tornou um ser humano. Então ele se entrega, ele veio para dar a sua vida por amor a mim e a você, consciente do que ele estava fazendo, voluntariamente ele se entregou, cedendo, servindo e obedecendo à vontade do Pai. Ele preanunciou a sua morte ou a sua chegada a Jerusalém em vários momentos. Ele falou, eu vou para lá, olha, vou chegar naquele momento. Tem momento até que os discípulos falam, não, vamos dar um tempo, vamos para outro caminho. Mas ele fala, não, eu vou para lá, eu vou cumprir a vontade do Pai. Agora havia chegado o grande momento. Não tem nada de improvisação, nada de surpresa. Ele veio para essa hora, está chegando perto a hora de cumprir aquilo que é a vontade do Pai. Outra coisa que nós precisamos perceber nesse texto, a entrada triunfal do rei na cidade de Davi é algo assim fantástico. A entrada de Jesus em Jerusalém, ela foi assim diferente do que o povo estava acostumado. Ele não entrou cavalgando num cavalo lindo, grandão, né, maravilhoso, como era costume de alguns chefes de exército, né? Alguns comandantes de exército, eles tinham esse hábito. Então assim, o exército vai para uma cidade, domina aquela cidade e o comandante daquele exército, ele volta triunfante, ele volta mostrando para todo mundo que ele foi a outra cidade, ele derrotou a outra cidade e nessa sua entrada ele traz inclusive prisioneiros de guerra e ele desfila no meio da cidade, na rua principal da cidade, mostrando o seu poder. Então ele tinha os comandantes tinham poder porque eles foram em outra cidade, derrotaram o exército inimigo, voltam para Jerusalém e desfilam mostrando que são poderosos, trazendo prisioneiros amarrados, né, pessoas arrastadas, às vezes até pessoas mortas. Então eles vão trazer essas pessoas para mostrar para o povo que eles são um exército poderoso e também dessa forma oprimir as pessoas. As pessoas tinham medo. Quem é que vai enfrentar um exército que tem poder para destruir outra nação, um outro povo
Que dirá essas pessoas simples que não são pessoas de guerra? Então era uma forma dos comandantes mostrarem o seu poder. Quando Jesus vem, ele mostra também o seu poder, mas ele mostra um poder diferente. Ele mostra o poder de uma pessoa que não veio para aprisionar ninguém, não veio para dominar nenhuma terra e nenhum povo. Muito pelo contrário, ele vem como alguém que tem poder muito maior do que o exército. Ele vem como alguém que tem o poder simplesmente para salvar e não para aprisionar. Ele vem como alguém que tem poder não para derrotar, mas para trazer a vida, não para destruir, mas para dar a vida. Então Jesus ele já se mostra que o verdadeiro poder não é o poder conquistado na espada, não é o poder conquistado na derrota do inimigo, mas é o poder que resgata e salva a vida das pessoas. E é muito bom a gente saber que esse é o Jesus que nós servimos, esse é o Jesus que nós adoramos, é um Jesus que é poderoso, mas ele é poderoso para me salvar, é poderoso para te salvar. Então quando Jesus entra, lá essa entrada totalmente diferente de Jesus em Jerusalém, diferente das celebridades romanas, dos generais romanos que estavam acostumados a entrar e mostrar o seu poder, Jesus está entrando ali e está mostrando que ele é o vitorioso, que a verdadeira vitória está em cumprir e fazer a vontade de Deus. Os sacerdotes, por sua vez, queimavam incenso em honra e o povo gritava o nome desses generais, enquanto que os cativos eles eram levados para as arenas para lutar, como nós já vimos em alguns filmes de gladiadores, aquelas cenas ali mais selvagens, com alguns animais destruindo, Essa era a entrada triunfal dos soldados. Mas Jesus, quando ele monta no jumentinho, então, ele está dizendo o quê? Que a sua missão era de paz e que o seu reino não era esse reino terreno, mas era o reino eterno, era o reino do Pai que ele estava anunciando. Ele estava cumprindo a profecia de Zacarias, que vai dizer: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu reino, o justo e salvador, humilde montado em jumento, num jumentinho cria de uma jumenta. Então nós vemos um Jesus que mostra a diferença e que ele está ali não para fazer a vontade do ser humano, mas ele está ali para fazer a vontade do Pai, que é uma vontade de salvação para todas as pessoas. Outra coisa importante a gente perceber, Jesus ele demonstra uma onisciência, sabendo onde estava o jumentinho. Quando ele fala, vocês vão lá, e se alguém perguntar, ele já sabia que alguém ia perguntar, então ele está mostrando ali o poder que ele tinha também sobre os pensamentos da pessoa. Isso é a onisciência de Jesus. Se alguém perguntar o que vocês querem fazer com esse jumentinho, vocês vão dizer para ele: o mestre está pedindo, ele vai usar e depois que ele terminar, ele vai devolver para você. Então, ele mostra ali uma onisciência, o poder que ele tinha, não só sobre as pessoas, mas também sobre os animais. E aí a gente vê que as pessoas, ao verem Jesus entrando, elas reconhecem Jesus. E nós temos visto um pouco disso hoje, nos dias em que nós estamos vivendo. Há muitas pessoas no nosso tempo, hoje, dia 1º de abril de 2020, há muitas pessoas hoje que estão se dando conta de que elas não têm a autoridade que elas pensavam que elas tinham, elas não têm o poder que elas pensavam que elas tinham, elas estão se dando conta que elas precisam se prostrar aos pés de Jesus. Então, o grande desafio da humanidade hoje é reconhecer que há um Senhor, um Salvador, um que é poderoso, um que tem autoridade, e esse um é o Senhor Jesus. Nós estamos nos dando conta que nós precisamos clamar ao Senhor. Jesus, ele aponta como sendo o Salvador. A multidão começa a gritar, e o grito dessa multidão ela tem um significado muito importante e que nós estamos gritando hoje, e se não estávamos, é hora de começar a gritar, porque o texto vai dizer para nós assim, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. A palavra Hosana, ela é um clamor
pelo Salvador, ela está clamando, e ela significa exatamente salva-nos, salva-nos, Senhor. Nós precisamos da sua salvação. E isso é muito interessante, porque por mais que a gente, esteja dizendo isso, nós precisamos ter essa consciência. É tempo de, assim como Jesus, quando entrou em Jerusalém, ele foi aclamado, ele foi reconhecido como o único que poderia trazer salvação. Hoje, mais do que nunca, eu e você devemos clamar: Hosana, Senhor, salva-nos, Senhor. O Senhor é o único que pode mudar essa história, o Senhor é o único que pode nos trazer salvação. Por isso, Hosana, salva-nos, Senhor. Então ele é o Salvador. Clamemos, eu e você: Hosana, salva-nos, Senhor. Mas também Jesus, ele é ali visto como rei, né? Jesus é o rei, e com ele, com a chegada do rei, chega também o seu reino eterno, como nós cantamos, um reino de paz, um reino de amor, um reino de justiça. Esse é o reino que está inaugurando com a chegada de Jesus. Os reinos, como nós cantamos na igreja, os reinos se abalam, porque há um único reino, que é o reino de Jesus, é o reino eterno. Então nós precisamos ter essa certeza que o Jesus que nós servimos é um Jesus que é o nosso Salvador. Hosana, salva-nos, Senhor. Ele é o nosso Rei. Nós precisamos nos prostrar. É interessante que o povo ia tirando a sua capa. A gente poderia entrar aqui num estudo falando o que significa essa capa. O que eu e você precisamos tirar de cima de nós, ou talvez tirar diante da nossa face, para jogar aos pés de Jesus, para que possamos nos descobrir, no sentido de revelar quem nós realmente somos e como nós podemos nos aperfeiçoar para servir ao nosso Rei, ao nosso Salvador. Então o texto ele traz para nós, esse grande chamado. É tempo de a gente se despir de tudo aquilo que às vezes tem nos protegido e tem nos protegido das coisas erradas. Tanto que nós gostaríamos hoje de ter uma capa que nos protegesse da epidemia, mas nós não temos. A única coisa que nós podemos confiar é fazer sim a nossa parte, mas é confiar na graça de Deus. Nós queríamos ter uma capa que nos protegesse da desigualdade, que nos protegesse da maldade, que nos protegesse das mentiras, das injúrias, de tantas coisas ruins que há nesse mundo, mas nós não temos como. E às vezes nós usamos uma capa que esconde aquilo que nós realmente somos, esconde as nossas mesquinharias, esconde a nossa falta de verdade. Às vezes a gente usa uma capa que esconde, quem nós realmente somos. E é tempo de nós tirarmos essa capa e jogar aos pés de Jesus e clamar: Jesus, salva-me, salva-me, Senhor. Às vezes a gente está com uma capa que é a capa de falta de perdão, a capa da mágoa, coisas que nós precisamos tirar de cima de nós e jogar aos pés do Senhor e dizer: Senhor, salva-nos, salva-nos. Se eu perguntar para você, meu irmão e minha irmã, qual é a capa que você precisa tirar hoje e jogar aos pés de Jesus para que Ele passe por cima e que você grite: Senhor, salva-me. Senhor, eu quero descobrir essa minha situação. Senhor, eu quero descobrir essa ferida que está no meu coração. Eu quero descobrir essa ferida que estava coberta aqui na minha alma. Eu quero colocar diante do Senhor e gritar: Senhor, salva-me, salva-me, Senhor. É tempo de Quaresma, é tempo de nós lembrarmos da entrada triunfal de Jesus. Ele é reconhecido Rei, ele é aclamado como Salvador. Ele tem as pessoas ali aos seus pés, se prostrando diante dele, e ele tem ali um povo que diz: bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso Pai. Hosana nas maiores alturas. Que nós possamos, nesse tempo de Quaresma, que nós possamos, nesses dias onde vamos celebrar o Domingo de Ramos,
Eu acho a celebração muito bonita. Nós não vamos poder nesse domingo entrar na nossa igreja, mas é tão bonito quando chega o domingo de Ramos e a gente chega na igreja e a igreja está ali com os ramos espalhados, né, no chão do templo, e a gente entra e se lembra de Jesus entrando triunfante em Jerusalém. A gente sabe que daqui a pouquinho esse povo também vai crucificá-lo, mas por enquanto vamos ficar com o Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. E quando aquele povo joga aqueles mantos, jogam ali as palmas, né, as folhas no chão, elas estão dizendo, esse é o nosso Senhor. Então é muito bonito quando eu chegava no domingo de manhã, entrava ali, a gente entrava cantando, né, mantos e palmas espalhando vem, né? Então que a gente possa se lembrar que é tempo de domingo de Ramos, é tempo de quaresma, é tempo de nos despirmos de tudo aquilo que a gente sabe que não agrada o coração do Pai, é tempo de nos despirmos de tantas outras coisas que a gente pensa que está fazendo bem, mas não está fazendo bem. É tempo de abrir o nosso coração e falar, Senhor, socorre, salva-nos, Senhor, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão e minha irmã. Se você tiver alguma dúvida a respeito do nosso estudo dessa noite, você pode me mandar mensagem, manda pelo WhatsApp, pode colocar aí no final do vídeo, que a gente vai, na medida do possível, conversando. Que Deus te abençoe. Amém.